Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mais uma vez aqui no canal para a gente dar prosseguimento aos nossos assuntos relacionados à dietoterapia, alimentação adequada, dieta low carb, entre outros assuntos. Eu realmente, nesses dias passados, eu tenho quebrado na minha própria dieta, né? Ninguém é perfeito, né? Aqui e acolá a gente passa por algum problema físico ou emocional que faz a gente cair, né? Cair do cavalo, como se fala, né? Então eu realmente saí da minha dieta que eu sigo, que é a dieta low carb, né? E eu gostaria de falar para todos aqueles que acontecem essas coisas, né? Que tomem ânimo, retornem à dieta. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Para poder dar prosseguimento aos nossos objetivos, né? A dieta low carb, para mim, é considerada a melhor dieta, né? Na verdade, é um estilo de vida que você pode adotar, tá certo? E ela serve para várias finalidades, né? Como emagrecimento, né? Recuperação, né? E cura, né? Da gordura no fígado, né? E também diabetes tipo 2, ela é capaz de curar 60% dos diabetes tipo 2. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos falando sobre a dieta low carb, tem um mini curso aí também. Eu falo também da vitamina D, do magnésio, da vitamina B9, né? E por aí vai, né? Hoje, mais um vídeo sobre diabetes mellitus, né? Hoje eu quero falar de 5 alimentos ruins, né? Para quem tem problema de diabetes, que deve deixar de consumir esses alimentos, tá certo? E vou falar também de 2 suplementos que também são necessários no tratamento, recuperação de quem tem problema de diabetes, né? Eu quero falar especificamente do diabetes tipo 2, né? Mas existem 3 tipos de diabetes, tá certo? Para quem quiser pesquisar, existe o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, onde o nosso próprio sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas e as destrói, né? Então, no caso do diabetes tipo 1, não existe insulina, né, circulante, e a pessoa tem que tomar insulina pelo resto da vida. Já existem estudos aí, né, que estão buscando, né, uma cura para esse tipo de diabetes, mas por enquanto ainda não há cura para o diabetes tipo 1 e a pessoa tem que tomar insulina pelo resto da vida mesmo, né? Fora a dieta, né, que tem que ser utilizada. A dieta low carb nesse caso também é muito boa, né? E o diabetes tipo 2 já existe muita insulina no sangue, né? É um erro alimentar, né? O diabetes tipo 2 é causado por hábitos errados, né? Como a dieta errada, né? Alimentação errada, sedentarismo, né? E má alimentação. Então, essas são as causas do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 3 já é um diabetes, né, que já é conhecido praticamente, mas não se sabia ainda que era diabetes, que é o Alzheimer, né, que existe aí uma resistência à insulina a nível cerebral, tá certo? Então, hoje eu quero falar desses 5 alimentos, tá certo? Que são proibidos, né, na dieta do diabético. Em primeiro lugar, primeiro alimento proibido na dieta do diabético é o açúcar branco refinado. Esse açúcar branco refinado, ele danifica os sistemas enzimáticos e provocam resistência à insulina. Então é por isso que esse é o motivo, né, que todos os diabéticos, né, e até mesmo as pessoas normais devem evitar, né, deixar realmente de consumir o açúcar branco refinado, porque ele também causa lesões a nível endotelial, né, a nível de células do endotélio, né, que são essas células que revestem internamente os vasos sanguíneos. E além disso causa esse problema, né, de danificar os sistemas enzimáticos das células. Então esse é o motivo, né? E também ao longo do tempo, né, com muito tempo de uso, o açúcar branco refinado causa resistência à insulina. Quando existe uma resistência à insulina, o pâncreas ele aumenta a produção de insulina para poder, né, tentar resolver o problema da resistência. A resistência à insulina nada mais é do que uma incapacidade da insulina pegar o açúcar que está fora da célula, né, no sangue, vamos dizer assim, e colocá-la dentro da célula. Então, é como a chave e fechadura. Né? A insulina é como se fosse a chave e uma fechadura na membrana celular, né, seria, né, onde existe uma porta onde a glicose que está fora da célula pode entrar dentro da célula. Então, quando existe uma resistência, essa chave não funciona direito. Aí o pâncreas produz mais insulina ainda para compensar, né, esse tipo de problema. E então existe 2 coisas no diabetes tipo 2, né?
que é o aumento da insulina no sangue e a glicose alta no sangue, tá certo? Já no diabetes tipo 1 não, aumenta a glicose no sangue, mas a insulina praticamente é zero no sangue. E hoje eu quero falar desses alimentos, tá certo? Daqui para frente eu quero falar somente do tratamento do diabetes tipo 2 e é isso que a gente vai fazer, tá certo? Então, como eu vinha falando, o primeiro alimento a ser evitado totalmente pelo diabético é o açúcar branco refinado, justamente por isso, por ele causar, né, danificar, né, os sistemas enzimáticos e aumentar a resistência à insulina. O outro correlacionado ao açúcar, existe também os adoçantes artificiais, né? Sempre é bom ler os rótulos dos alimentos industrializados para saber se não tem a presença do açúcar e dos adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais, eles também são péssimos, né? Até mesmo para quem tem diabetes, porque ele também estimula a produção de insulina e também causa compulsão alimentar e também resistência à insulina. Tá certo? Então, os adoçantes artificiais não devem ser utilizados. Melhor mesmo é utilizar os adoçantes naturais. Os alimentos têm que ser muito bem observados, né? Principalmente os industrializados. Tem que ler realmente os ingredientes, né, no rótulo dos alimentos para saber se não tem açúcar. Então, se tiver, tem que evitar também, né? Então, existe açúcar no pão francês. Existe açúcar no pão considerado salgado, né? Então, se você observar, se você comprar um pão, né, e ele tiver um rótulo, se for um pão francês, por exemplo, ele vai ter açúcar sim na sua fórmula, né? Então, até mesmo o pão salgado tem que ser evitado por quem tem problema de diabetes. E então, como eu falei, o segundo alimento a ser evitado pelo diabético é o pão e todos os derivados do trigo, até mesmo pão integral, o trigo integral, né? Tudo isso tem que ser evitado pela presença do amido e também pela presença do glúten, tá certo? O glúten, ele é um excitante do pâncreas e causa pico de insulina, tá certo? E o amido, todo mundo sabe que ele tem um alto índice glicêmico, portanto, ele vai aumentar a glicose rapidamente no sangue, aumentando ainda mais, né, a glicose que já estava alta. Então, o pão e todos os derivados do trigo, inclusive integral, é o segundo alimento a ser evitado pelos diabéticos. O glutamato monossódico é o terceiro alimento, alimento entre aspas, né, que ele é um aditivo químico, né, artificial. Ele tem naturalmente nos alimentos, mas esse artificial ele é altamente prejudicial à saúde, né? O glutamato monossódico, sendo o terceiro alimento a ser evitado, ele é uma toxina e um excitante cerebral, tá certo? Vicia, né, também pela liberação de dopamina pelo corpo. Então, leia o rótulo dos alimentos, tá certo? Existe o molho chamado sóio sem glutamato, né? Existe também vários temperos, né, comerciais, né, industriais que também não tem glutamato. Então, observe o rótulo dos alimentos. Se tiver a presença do glutamato, evite, tá certo? Porque o glutamato ele também causa picos de insulina, tá certo? E é excitante do pâncreas, né, causando aumento da produção de insulina, tá certo? E isso tudo causa a obesidade, né? Quanto mais insulina no corpo, aí o corpo da gente entende que tem que guardar gordura e isso causa obesidade, né? A obesidade, ela também causa resistência à insulina, que é um problema para quem tem problema de diabetes. Então tem que evitar mesmo totalmente o glutamato monossódico, tá certo? Quando a insulina aumenta, quando acontece um pico de insulina, a insulina baixa também, novamente, né? Isso causa fome, aumenta o consumo e isso causa obesidade, o que aumenta de novo a resistência à insulina. O quarto alimento a ser evitado por todos aqueles que têm diabetes é as gorduras trans. As gorduras trans, elas alteram a estrutura da membrana celular e isso causa resistência à insulina. Então tem que evitar totalmente todas as margarinas, todos os óleos refinados, vegetais que são parcialmente hidrogenados, né? Todos eles têm gordura trans. Então a gordura trans é o quarto alimento que tem que ser evitado em todas as dietas dos diabéticos, por causar, né, por alterar a estrutura das membranas das células, causando resistência à insulina. Então tem que evitar totalmente as gorduras trans, todas as margarinas, todas
as gorduras vegetais e todos os óleos refinados, parcialmente hidrogenados, como soja, canola, tem que ser totalmente evitado por quem tem problemas de diabetes. O quinto alimento que eu gostaria de falar hoje, que tem que ser evitado totalmente pelo diabético, são os carboidratos que não possuem muitas fibras. Quais são os carboidratos que não possuem muitas fibras? O arroz branco, a tapioca, a batata inglesa, o feijão com muita massa, tá certo? Feijão com muita massa é aquele que a gente chama de carioquinha, né? O feijão que pode, no caso do diabético, é o chamado feijão de corda, né? Aqui no Nordeste é conhecido como feijão de corda, tá certo? Esse feijão de corda dá para ser utilizado pelo diabético. Mas o feijão carioquinha, que é aquele que tem muita massa, e esses outros alimentos que eu falei, são o grupo do quinto, é o grupo do quinto alimento, né, que todo diabético tem que evitar, tá certo? O exame de insulina ele é mais importante do que o exame da glicose para detectar o problema, tá certo? Então, se você faz um exame de insulina em jejum e ela dá maior do que 5, isso já indica uma resistência à insulina. O ideal é que a insulina, esse exame que você pode fazer, esteja entre 3, 4, 4,5 e até 5 no máximo. Passou de 5 já é problema, né? Os laboratórios dizem que o normal da insulina é de 3,5 a 37, isso não é verdade, isso é uma estatística, e estatística não mostra a realidade da coisa, tá certo? Também gostaria de falar hoje sobre o quinto, quer dizer, melhor falando, hoje eu quero também falar, como eu falei anteriormente, de dois suplementos fundamentais para quem é diabético, no tratamento do diabetes, tá certo? Que é o cromo quelado, né? O cromo é um oligoelemento, quer dizer, um mineral que a gente necessita em pequenas quantidades, só que se ele faltar no nosso corpo, ele vai causar, né, vários problemas, né? Então, quando o consumo de carboidrato aumenta, aumenta a utilização do cromo. E existe também uma maior perda de cromo pela urina. Toda vez que você come muito carboidrato, acontece isso, né? Uma maior utilização do cromo e uma perda maior na urina de cromo. E existe uma enzima que é formada a partir do cromo, que é a cromodulina. Cromodulina. E essa substância, essa enzima, né, facilita o trabalho da insulina, diminuindo a resistência à insulina. Daí a importância do cromo, né, você suplementar na dosagem de 150 miligramas por dia depois do almoço. Todos que têm resistência à insulina têm que usar o cromo. Nessa dosagem, 150 miligramas por dia depois do almoço, tá certo? É, todas essas recomendações têm que ser avaliadas também pelo seu médico e nutricionista, tá certo? Você não deve fazer automedicação por conta própria. O zinco também é outro mineral que você precisa, né? Que na dosagem de 15 miligramas para 1 miligrama de cobre, né? Também está envolvida, né? O zinco ele melhora o metabolismo da insulina, tá certo? No geral. A fabricação, armazenamento e distribuição da insulina também requer zinco, tá certo? E existe também um outro, né, que a gente chama também de suplemento, que na verdade uma erva, né? Uma erva, né, um fitoterápico, né, que é a silimarina. A silimarina, também chamado cardo santo, ela também protege o pâncreas e evita que o pâncreas chute o pau da barraca, como se diz, né, e deixe de produzir insulina. Então a silimarina ela serve para proteger o fígado. Então daí a importância de usar esse tipo de fitoterápico para quem tem problema de diabetes, tá certo? Existem outros benefícios também da silimarina que eu vou falar depois em um vídeo especial sobre cada um desses suplementos que eu falei aqui. Bem, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha. Eu estou precisando de mais gente no meu canal. Quem não é inscrito, se inscreve no meu canal, por favor. E dá um like nele para que o YouTube reconheça que é um vídeo importante e que ele vai passar isso para outras pessoas que também desejam saber sobre estes assuntos. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe você.